Olá, amantes do terror. Hoje vou contar uma história real que me assombra até hoje. Uma história que aconteceu comigo, um simples taxista. O relógio da parede do meu apartamento marcava 2h37 da manhã. A cidade estava adormecida. Eu estava pronto para ir dormir quando meu celular vibrou na mesa da cabeceira. Era um novo pedido de corrida. Uma cliente em frente ao Hospital Geral, a 10 minutos de distância. Eu estava muito cansado e meu corpo pedia descanso. Mas o dinheiro era bom e a noite estava tranquila. Sem hesitar, peguei minhas chaves e desci. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes com luzes amarelas que lançavam sombras longas e estranhas. Cheguei ao hospital, onde encontrei uma mulher de preto, com o rosto escondido sob um chapéu largo e escuro. Seu olhar era intenso e perturbador. "Por favor, me leve para a casa dos meus pais", disse ela, com sua voz baixa e rouca. Seu destino era um endereço isolado em um bairro distante e escuro. A viagem seria longa, mas ela me pagaria bem. A viagem foi estranha. A mulher permaneceu em silêncio, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Era como se ela estivesse viajando para outro mundo, e eu apenas a acompanhava. O silêncio era tanto que o único barulho era do motor e o zumbido distante da cidade. Eu olhei para ela no retrovisor e vi que seu perfil era estranho. Seus dedos finos e compridos brincavam com um crucifixo que ela usava no pescoço. De repente ela suspirou, como se estivesse com alguma dor. Então ela disse com a voz baixa: "Eles não vão acreditar em mim." Eu não entendi muito bem, mas não quis perguntar. Então decidi continuar o percurso, até que ela me contou o que estava acontecendo. Após o que me pareceu uma eternidade, chegamos à rua indicada. Era um caminho de terra batida, rodeado por árvores escuras que pareciam nos observar. A casa dos pais da mulher era uma construção antiga, com telhado de zinco enferrujado e janelas escuras. Ela me pagou uma quantia generosa e se despediu com um sorriso sombrio que me arrepiou até os pelos da nuca. "Obrigada", disse ela. "Espero que me veja novamente." Seu olhar permaneceu fixo em mim por um longo momento, antes de ela desaparecer na escuridão da casa. Fiquei sentado no meu carro por alguns minutos, observando a casa em silêncio. Algo não estava certo. Tive um mau pressentimento. Não consegui voltar para casa sem entender o que havia acontecido. Voltei para a casa dos pais da mulher, decidido a descobrir o que estava acontecendo. A casa estava escura, com as janelas fechadas. Não havia sinal de movimento. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Decidi olhar pela janela, e naquele momento vi algo que me fez ficar paralisado. Na sala de estar, sentado em uma poltrona, havia um homem idoso, coberto por um lençol branco. Seus olhos estavam fixos no teto, e seus dedos estavam nos ossos, segurando uma Bíblia. Ele estava morto. Meu grito ficou preso na garganta. Era um momento de terror absoluto. Nesse instante de pânico, corri para o meu carro e dei partida. O motor deu um ronco alto. Meus dedos tremiam no volante. Era como se algo estivesse me perseguindo, me cercando com a sensação de maldade. Olhei no retrovisor e vi algo que me fez acelerar ainda mais. A mulher estava parada no jardim, me observando com um sorriso macabro. Ela estendeu a mão e um brilho sinistro surgiu de seus dedos. Não era a mesma mulher de antes. Era outra coisa, algo obscuro e maligno. Ela me encarava e eu sentia um medo tão grande que eu precisava fugir o mais rápido que pudesse. Dias se passaram e a imagem da mulher continuava a me assombrar. Era como se ela estivesse impressa na minha mente, me lembrando daquela noite horrível. Resolvi ir ao hospital para procurar por informações sobre a mulher. A recepcionista me olhou com estranheza, como se eu estivesse louco. Ela disse que não havia registro de nenhum paciente com aquele nome. Desesperado, fui à delegacia e denunciei o que tinha visto. Os policiais me olharam com desconfiança, mas me prometeram investigar. Depois de alguns dias, eles entraram em contato comigo. Eles encontraram a casa da mulher, mas ela estava vazia. Eles confirmaram que um homem idoso foi encontrado morto ali,
mas a causa da morte foi indeterminada. A verdade era que eu não sabia o que tinha acontecido naquele dia, mas sabia que havia algo muito errado com aquela mulher, algo que me assombra até hoje. A história da minha viagem com a mulher de preto se espalhou pela cidade. Alguns diziam que eu estava louco, outros diziam que a mulher era um fantasma. Eu não sabia o que acreditar, mas a verdade era que eu nunca mais fui o mesmo. A imagem da mulher de preto ainda me assombra em meus sonhos, e eu evito dirigir à noite. O medo é constante, como uma sombra que me segue por todos os lugares, e eu sei que nunca mais vou ser capaz de esquecer a viagem que fiz com a mulher de preto. O tempo passou, e eu decidi procurar ajuda, conversar com um psicólogo e tentar entender o que tinha acontecido. Ele me ouviu pacientemente, sem julgamentos. Ele disse que a minha experiência poderia ter sido um trauma psicológico, que meu medo era real, mas que eu não estava louco. Ele me recomendou terapia para ajudar a lidar com o trauma e superar o medo. Aos poucos, comecei a me sentir melhor. A sensação de terror diminuiu e eu comecei a ter mais controle sobre a minha vida. Mas a verdade é que a viagem com a mulher de preto me marcou para sempre. Eu sabia que o terror era real e que eu nunca poderia esquecer a noite em que encontrei a morte naquela casa isolada. A história da mulher de preto se tornou-se um mistério, uma lenda urbana que assombrou a cidade. Alguns acreditam que ela ainda está por aí, esperando para se apresentar a outros taxistas. Outros acreditam que ela se foi para sempre. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas sei que ela era real e que a noite em que a encontrei foi a noite mais assustadora da minha vida. A verdade é que o terror pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, e que às vezes o melhor é não saber o que se esconde por trás das sombras.